Olá, que bom ver vocês, família. Tão bom estar aqui juntos. Eu adoro a turma do L ali, ó, o cantinho. Vocês amam esse canto. É isso, ó. Gente, cutuca o irmão que tá do seu lado. Eu sei que a gente ama interagir. Dá um cutuco aí, dá um oi. Fala assim, você tá pronta? Are you ready? Dá uma palminha assim, ó, acorda. Acorda. Isso. E se precisar no meio do culto, acorda, entendeu? Amados, eu sei que hoje, mais uma vez, estamos aqui juntos. Que privilégio, que honra. E nós vamos dar sequência ao nosso ensino, né, gente? Olha... Hoje, olha que legal, gente, meu marido com AI, ontem eu tinha uma imagem linda, mas olha só, a minha imagem não foi suficiente, né, meu amor? Era tipo isso, o pastor era muito criativo, mas ele falou, não, eu melhorei. Eu falei, ok, you have enhanced. Gente, nós estamos falando, e hoje nós vamos dar sequência, nós estamos falando das 5 solas. Sola Scripture, não é em inglês não. Sola Fide, Sola Gratia, Sola Christos, Sola Deo Glória. E semana passada nós já iniciamos, né? O pastor iniciou uma palavra maravilhosa falando da soberania, do domínio, do lugar da plenitude, da fidelidade, do lugar irrepreensível de doutrina, de propósito, de liderança que tem a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela é real, ela é corta. Eu amo o que eu falei com uma das meninas essa semana, né? Eu falei, ai, pastora, você é meio assim, você dá uns cortes, né? Aí eu amei, porque eu falei, claro que eu tô sendo sempre aperfeiçoada. Nós estamos sendo, né, gente? Mas eu amei que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quem que corta? Qual que é o objeto? Tem vários, mas tem um objeto específico. Tem um versículo que fala, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O que a espada faz, gente? Ela corta, ela divide. Então, quando a gente encontra com a palavra, não tem como, ela vem cortar, ela vem tirar, ela vem remover, ela vem trazer crescimento ali como a videira. E hoje nós vamos dar a sequência. E aí o pastor Matheus falou assim, olha, seu é sola fide. Eu falei, não, meu é sola gratia. Ele, mas não, tem uma sequência. Eu falei, o Senhor é sola gratia. Não sei quem vai falar o próximo, que o Senhor dê graça. É você, mas é sola gratia. Então vamos dar aqui um recap daquilo, um pouquinho da história. Eu não vou focar tanto na história, eu sei que o pastor Matheus vai focar a parte dele, né? Você tem dias a mais, você vai focar, enfim. A reforma protestante, quando, quem, por quê? Quando veio a público, foi mais ou menos na década ali, nos anos de 1517. Nós estamos celebrando nesse ano mais de 508 anos. Veio a público na Alemanha, quando, a partir do momento que um dos líderes ali religiosos da igreja, Martim Lutero, ele pregou numa das igrejas ali na Alemanha, Gutenberg, enfim, as 95 teses. Mas não apenas com ele, através dele houve um movimento sobre toda a Europa. Olha que maravilha, gente! A Europa foi um berço de uma nova wave, né? Uma nova onda de avivamento sobre todo mundo. Isso é poderoso. E aí nesse lugar veio a Suíça, veio a Inglaterra, veio tantos outros, Dinamarca, Noruega, tantos outros países, e começou a trazer esse reboliço sobre a sociedade. Veio por um lugar de corrupção da Igreja Católica, um dos impérios que mais reinavam ali naquela época, daquelas décadas, o Império Romano, e assim começou outras dinastias também, mas houve um lugar que, ou seja, Jesus veio ao mundo, ressuscitou, enviou os discípulos, a igreja nasceu com o Pentecostes, com o Espírito Santo, a igreja começou a pipocar. A gente tem a musiquinha, né? O Coliseu não matou a igreja, ou seja, a perseguição não parou os cristãos, a morte, a dor, o furor não parou os cristãos. Então, o que ali o governo político, se a gente não pode parar, então vamos o quê? Tentar controlar, sistematizar. Não centralizar no controle de Deus, mas centralizar então no nosso controle. E aí que nesse lugar começou a haver tanta corrupção, porque de nós mesmos, a essência do pecado, sem Cristo, sem a palavra, sem um lugar de santificação. Então não adianta quão bom a gente aparenta ser, porque sim, temos muitas coisas boas, porque todos nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor. Mas houve esse lugar que o homem sem Deus, sempre aquilo que você quer controlar na sua vida, que não tem a palavra e o Espírito, vai gerar uma obra que não é para glorificar Deus, é uma obra da carne e gera corrupção. Então, olha que incrível. Então, nesse lugar, havia várias questões políticas e sociais. Eu estava até falando, né, com o nosso futuro advogado ali, o Gonçalo, falando, nossa, como que é incrível na história quando a gente lê isso e vê essa realidade onde a ausência da igreja e dos valores da palavra há um crescer da corrupção.
Então, nessa realidade que aí, né, o Senhor inspirando homens e mulheres, gente, a maioria desses homens e mulheres líderes religiosos, eles seguiam a religião católica, mas eles foram para um lugar, o quê? De ler a palavra em sua essência. E é incrível. Quando eu e você, de fato, vamos à palavra para receber dela em sua essência, não tem como a gente não receber revelação. E aí a minha primeira pergunta, vamos fazer perguntas para nós. Quanto você tem ido na palavra para receber revelação? Quanto que você tem puxado dela? E você vai pensar, quanto que a minha vida tem gerado? Tem gerado o quê? As minhas obras ou as obras de Cristo? E aí a palavra diz qual que é a diferença disso também. E algo que é precioso, eu estava até pensando, gente, que alegria, eu sei que todos nós agora, todos nós, quase todos, mas a maioria de nós agora temos Bíblias físicas, glória a Deus, a gente está celebrando, a gente está curtindo, trocando as figurinhas, mas você sabia que naquela época, e muitos anos, muitas centuries, né, como que fala, 100 anos? Muitos 100 anos da história, o que acontecia? Os homens e as mulheres não tinham acesso a isso. O que hoje, muitas das vezes, a gente despreza, às vezes nem dá um tempo de valor, não tinha acesso. Foi ali Martim Lutero que começou a entender por quê. Porque a Bíblia, ela é constituída, foi na língua hebraico, grego e um pouco de aramaico. E aí, quando começou esse lugar da sistematização, o que as pessoas, o que a palavra diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, gente, a liderança fala, se eu tiro o conhecimento, eu tiro o quê? Eu coloco um lugar de dependência, eles não vão saber o direito, não vão saber o dever, tá tudo certo, a gente consegue dominar mais fácil. Então isso foi instituído da acessibilidade do povo. E aí isso era um acesso só em latim. A maioria das pessoas não tinha acesso a muita da alfabetização que a gente tem hoje, quanto mais em latim. Então as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Então a gente ter acesso à palavra de Deus era o que o líder falava. E aí era um lugar de que começou a falar, é o quanto você faz, é o quanto você opera de si mesmo, é o quanto você paga as indulgências. Você não ia até Deus pedir perdão pelos seus pecados, você confessava a alguém. E tem sim, a palavra nos diz quando a gente tem que confessar uns aos outros. Mas é um lugar de encorajamento e disciplina para crescimento. Porque o sangue, o que purifica o pecado é o sangue de Cristo. Não é o que a gente faz, não é o que de nós mesmos, não tem esse lugar, é quem Cristo é. E aí nessa realidade, as pessoas não tinham acesso à palavra, começou a vir todo esse sistema político, religioso, controlado e desenvolvido por homens. E é tão incrível, né, que esses líderes levantarem uma coisa maravilhosa que foi um marco da história da reforma protestante, foi a tradução da Bíblia do latim para o alemão, do alemão para o inglês e assim do inglês disseminou. E hoje, olha que privilégio, a gente tem várias versões, podemos ler, podemos comparar. Então não menospreze, querido, como diz o apóstolo Paulo com Timóteo, não menospreze o dom que é em ti, não menospreze esse lugar. Você pode ler a palavra, você pode carregar a sua palavra. Então, eu sei que a gente está numa era digital, mas lembre-se, isso também aqui, houve um preço de sangue, de morte, de cruz, de muitos antes de nós, para que hoje a gente tivesse acesso a isso. Glória a Deus! E avançando, gente, hoje nós vamos falar, como eu trouxe, sola gratia. Abre sua Bíblia em Efésios 2. Nós vamos ler esses versículos, nós vamos destacar algumas coisas. E como sempre, o Senhor me trouxe essa pregação algumas semanas atrás, mas eu sempre guardo ali na minha nota, no meu bloco, e falo, ok, deixa eu marinar isso daqui, deixa eu entender se é para mim, se é para a igreja, quando que é para falar. Nós vamos ler juntos, e aí todo mundo, quando abrir, você fala amém, abrir, só para mim saber. Amen? Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Não, isso mesmo, fechou. Vamos avançar. Efésios, vamos ler juntos. Gente, eu amo a palavra e é incrível que sempre tem revelação. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa era a nossa condição, mortos em Cristo. Nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamento como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
Deu-nos vida com Cristo, aleluia! Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não veio de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Hoje nós vamos falar sola gratia. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração, a graça que salva, a graça que capacita, a graça que opera. Então vamos fundo que o que você precisa entender, e é o lugar que eu sempre oro também, oro pela minha família, mas como líderes dessa igreja, oramos por nós como corpo. Qual lugar que eu estou? Qual esfera aqui que a palavra vai me revelar? E está na palavra, a gente vai ler isso, a gente vai receber juntos e muito mais. Então essa é a primeira pergunta quando a gente vai caminhar hoje. A graça que salva. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos, desqualificados, removidos foram da glória de Deus, sendo justificados, restaurados, limpos, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, resgate que há em Cristo Jesus. Eu gosto de mudar algumas palavras para outras palavras similares para você começar a fazer uma conexão e ser mais prático também para o seu entendimento. Mas algo, gente, que é assim, poderoso, isso que nós carregamos, é maravilhoso, é assim, transformador, restaurador, e eu e você temos. Todos nós e todo ser humano que não está em Cristo Jesus, ele está numa condição. Ele está numa condição de pecado. Ele está numa condição de afastado da glória, da presença do Senhor. E aí a gente vai voltar um pouquinho ali da essência do pecado e da nossa composição. As mulheres, nós estamos avançando, e o Senhor trouxe ao meu coração, nós estamos com o alvo de terminar uma série de ensinos que o pastor Matheus vai gravar, né, meu amor? Uma série de ensinos que você vai gravar para todos nós termos, mas nós estamos aprendendo sobre a tricotomia. O que é a tricotomia? A composição ali do homem, a divisão ali, a constituição das três partes que o Senhor nos criou. Por que é importante eu saber disso, pastora? Por que é importante eu saber disso à luz da palavra? Porque quando de fato você entende isso, e eu lembro que eu cresci no meio cristão, eu sempre cresci amando o Senhor, recebendo, buscando, mas quando eu entendi a minha composição, e o que a palavra tem para mim, e como que Cristo me criou para ser, e quem tem que me conduzir e liderar, minha vida mudou. O meu nível de cristianismo saiu desse nível. Eu saí da graça salvífica para a graça que capacita. E hoje, cada vez mais, eu estou à busca e me renovando nessa graça que capacita para agir na graça que opera. E isso é disponível para mim e para você. Então vamos à palavra. Vou fazer um resumão aqui. O que é esse lugar, pastora? Porque todos pecaram. Quando o Senhor nos criou, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor deu ao homem, ele criou, façamos a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falando, façamos o homem, nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Neste lugar ele falou, olha, dominem sobre a terra, dominem sobre os animais, o mar, era a criação antes, o homem foi assim, a coroa da criação. Neste lugar, o domínio estava onde? Sobre o homem. O Senhor falou, olha, eu fiz tudo para você, preparou, teve um processo incrível, né, gente? O Senhor nos ensina tudo o tempo todo. Agora está aqui, você vai dominar, tem uma missão. Então, o trabalho é bênção na nossa vida. O trabalho tem propósito. A 12 encargos disso veio do lugar da corrupção pós-pecado. Mas o trabalho, nós somos criados, nosso Pai, o nosso Criador, ele é um Deus criativo. Um Deus de progresso, um Deus que lidera. Então o trabalho não é um fardo para mim e para você. Então vamos ter cada vez mais uma visão equilibrada e a gente vai entender a parte da alma e da carne, porque trabalho é bom, gente. Trabalho é bênção. Então é lindo, é incrível que Deus descansou um dia e trabalhou nos outros 6.
Olha que precioso, olha que princípio lindo. Então vamos também equilibrar quando o mundo e a sociedade falam uma coisa diferente e chama isso de equilíbrio. Olha que precioso. Olha como a gente pode alinhar a nossa vida não conforme o que o mundo diz, mas conforme a palavra do Senhor. O que o Criador nos criou para se estabelecer de uma forma próspera. Prosperidade é o Senhor que falou, vão, multipliquem, prosperem. Não foi a sociedade, as finanças e o homem, não. Foi o Senhor que planejou para nós. E neste lugar, o homem com poder, e ali houve o pecado. O que foi o pecado? Bem resumidamente, sim, não é simploriamente, de uma forma bem simples. O homem tinha condição, estava em Deus ali desfrutando da presença perfeita. É o que a gente quer, é o que a gente não tem hoje, mas está nos aguardando na eternidade. Tudo perfeito, acesso a Deus perfeito. Nesse lugar, Deus houve uma condição o quê? Para o homem entender, olha, você todo dia, o que é o amor? Você escolher amar. Você escolher estar ali envolvido no lugar de devoção, de entrega. E assim também é uns com os outros. Nos casais, nas famílias, pai, mãe, nos relacionamentos. É uma escolha, uma postura diária. E neste lugar, Deus falou, tudo perfeito em tudo. Você vai precisar entender, escolher, entender. Eu sou o Senhor. Há uma ordem, uma palavra de comando. E neste lugar, bênção, vida e paz para a sua vida. E isso é um lugar de escolha. Então aqui, ó, tá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. Tinha isso, mas também tinha a árvore da vida eterna, mas depois no estudo vocês pegam essa parte da árvore de vida eterna que a palavra destaca. Ok, nessa condição, quando o homem e a mulher, eles pecaram por quê? Não é porque teve neutralidade, eles decidiram pecar de si mesmo. Eles ouviram a sugestão de quem? Da serpente, né? Escola dominical, que eles estão aprendendo lá em cima. Da serpente, de Satanás, o diabo. Ou seja, na minha e na sua vida, vamos ser bem claros. Ou você está debaixo da liderança, ouvindo a voz de Cristo sendo liderada por ela, ou você está ouvindo aquilo que jaz desse mundo maligno. Mas e aquilo que eu penso? E aquilo que eu acho? É minha natureza. A palavra também diz, mas vamos lá. Quando o homem pecou, ele morreu na hora? Adão e Eva? Naturalmente, fisicamente não, mas eternamente sim. Houve a desconexão do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Essa morte, a morte eterna, a morte do Espírito. Por isso que quando eu e você aceitamos a Cristo, e como que a gente aceita? O Senhor está ministrando no nosso coração, a gente já está ali, sempre tem a razão, não quero, tem a carne, não vai não precisa não é não. Mas chega um momento que seu coração não dá mais, tem alguma condição, ou de amor, convencimento ou dor, a maioria das vezes é dor, né? Ou dor que fala, eu preciso, eu não dou conta de mim mesmo. E aí neste lugar, você cai em si, e aí você fala, Senhor, eu creio, eu preciso de um Salvador, a minha natureza de mim mesma é falida, frágil, vulnerável. E nesse lugar o que acontece? Você aceita, crê no seu coração, confessa com essa boca, reconhece que Ele é o Senhor e entende, eu sou pecador. Cristianismo, conversão, não é só você crer e falar, você tem que se arrepender. Você tem que convergir a sua vida. Isso tem sido pouco pregado hoje em dia. Se você é cristão, sim, você ia numa rota que era sua, conforme, sem mesmo saber, conforme o padrão desse mundo. E quem lidera esse mundo agora? Satanás. Sabe por que Satanás lidera esse mundo? Porque o poder e a autoridade estava com Adão e Eva. A palavra diz que Satanás tem um propósito nessa terra e sobre nós: matar, roubar e destruir. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando Adão e Eva obedeceu a voz dele? Opa, agora o poder e a autoridade é de quem? Meu. Deus dá vida, propósito, alegria, destino. Satanás sempre vai querer roubar, matar e destruir. E aí ele aparenta que é a sua decisão. E depois ele puxa o tapete. Aí você tá falido, aí você tá enganado, aí você tá desanimado, você tá cheio de trauma, aí você tá com ansiedade, você tá com dor, sua vida não avança. Não, são as minhas decisões. Não, querido. Você está debaixo do lugar da obediência da palavra do Senhor de vida. Ou é sim ou é não. A palavra de Deus diz isso. Não tem meio termo. Então, nesse lugar, nessa condição, quando o espírito do homem foi removido, quando o espírito de Deus foi removido do espírito do homem, houve já esse lugar do vazio. E aí começou a haver o quê? A morte emocional. O que é a morte emocional? A nossa constituição nós falamos algo que a gente aprende ali na teologia em algumas aulas, e vocês também estão aprendendo conosco e vão continuar aprendendo. Eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. E sabe por que isso é transformador? Todo ser humano, sem o Espírito de Deus no seu espírito, ele é simplesmente conduzido no nível de alma e corpo.
Quando o ser humano recebe a Cristo de fato, e aí a palavra dos solos, que tem profundidade e começa a morrer para si, Cristo pode nascer nele. Por que a gente fala, você nasceu de novo? Você não nasceu de novo, igual Nicodemos lá, né, gente? João 4. Mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Deixa eu ter até um episódio disso. Você não vai entrar na barriga da sua mãe de novo, mas o seu espírito nasce de novo. E aí, nesse lugar, por isso que você fala, poxa, eu tô ouvindo umas vozes agora que antes eu não ouvia. Eu tô tendo umas impressões, eu não tô entendendo por quê. Porque a sua razão ali tá ali presente também, a sua carne tá presente. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, apesar de algumas coisas maravilhosas acontecerem, às vezes é um arrepio, se manifesta assim no nosso corpo, se move nas nossas emoções. Mas de um dia pro outro, bem raro, você não vai esquecer quem é seu pai. Você não vai esquecer quem é sua mãe. Você não vai esquecer, no outro dia, agora eu não tenho fome mais. Só tenho fome da palavra, não preciso de comer. No outro dia, você não vai acordar, eu amo acordar de manhã, é bem raro. Ou seja, sua alma, o que é a alma? Razão, vontades, emoções. Vamos mudar a ordem. Razão, emoções, vontade. Normalmente, o homem está na razão e na carne. Normalmente, a mulher está na alma e na carne. Olha que incrível. Quando o Senhor, e por que eu estou falando isso? Porque foi a graça dele. Eu e você não tínhamos condição de pagar o preço da desobediência, que era um preço de morte. E aí que tá, entrou a morte na hora espiritual. E começou a haver essa senescência, essa progressão da morte emocional e da morte natural. Apesar de não viver 900 anos, ele veio do pó, voltou ao pó. Por isso também que quando Jesus voltar, nós teremos o quê? Um corpo glorificado, um novo corpo. Mas e a alma, pastora? Romanos 12:12. Quando eu e você aceitamos a Cristo, sabe como, de fato? Primeiro, condição. Então, vamos voltar na graça salvífica, para a gente não ir para a graça capacita. Quando eu e você aceitamos a Cristo, era um lugar que Deus falou, olha, vocês pecaram. O destino, o lugar de vocês, por que vocês escolheram é a morte. E fala sério, gente, você pode falar, mas foi Adão e Eva que pecou, não fui eu. Demonstra a nossa humanidade, né? A gente só é irmão. Mas pensa, normalmente a sua tendência é escolher aquilo que Deus quer ou o que você quer. Todo dia a sua tendência é escolher e se apegar aos pensamentos de Deus, à vontade dele, o que ele tem para ti, o que ele fala, ou os desejos da sua carne, ou a condição da sua alma, ou aquilo que a sua razão está ditando. Tá vendo que é esse lugar, a tendência tipo de nós mesmos, é corrupto, é caído, é frágil, é falível. Por isso que Cristo veio 101% homem, 101% Deus, para obedecer, para cumprir aquilo que eu e você não conseguimos. E falar, agora é que eu cumpri, agora eu te dou um novo direito. Eu restituo o seu direito de ser filho, de estar à mesa de novo comigo, de agora, aquilo que você perdeu lá no jardim, eu tô te dando novamente. E vai haver agora uma progressão, uma jornada de capacitação, restituição e operação. Olha que incrível. E é pela graça, mas não foi de graça. O preço, hoje nós estamos aqui, toda vez que a gente tem um momento da ceia que é precioso, é Jesus falando, está consumado. Eu fiz, eu operei, eu estabeleci a cura, poder, libertação, mas agora há uma condição que eu e você como cristão nós temos que crescer. O Espírito está sempre pronto. Sabe por que o Espírito está sempre pronto, pastora? Porque o próprio Espírito de Deus habita no nosso espírito. A questão é, quem está conduzindo os nossos dias, a nossa vida? Porque a sua alma, que é a sua razão, emoções e vontade, Romanos 12:2, ela precisa ser renovada pela palavra. Sabe por que muito cristão, gente, eu já veio aqui, avançar. Vamos com agora da sequência, a graça que capacita. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gente, a graça salvífica é preciosa, é poderosa. Nós não tínhamos nenhuma condição de nós mesmos, nós não temos. É a graça dele. E quando o Senhor nos encontra, é maravilhoso. De alguma maneira, às vezes você nem sabe o que está fazendo. E há um processo da mente e da carne que vai acontecer diário até ele voltar. Mas é algo que fala, você tem acesso ao trono. Você tem acesso à mesa, você tem acesso à presença, você tem acesso à revelação. Mas minha pergunta para nós sempre é o quanto a gente tem acessado. Quanto você tem acessado? E aí algo que acontece, por isso que eu estava falando dessa questão da constituição, da composição, por quê? Quando nós nos tornamos cristãos, a sua razão não muda de um dia para o outro. O seu corpo não muda de um dia para o outro. Mas no lugar da graça que te salva, há uma graça que te capacita. Olha o que a palavra diz. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 12, 9 ao 10.
Ele, porém, aqui é o apóstolo Paulo, e eu vou trazer também a condição da realidade do apóstolo Paulo. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o apóstolo Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas. Ele está repetindo a mesma coisa para ele mesmo. Ele está ensinando a igreja para mim também. Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Então agora vamos entender essa condição de fato no espírito, na alma e no corpo. O apóstolo Paulo, assim como nós, ele foi um homem que cresceu no lugar de religião. Ele era um judeu, ensinado por muitos líderes, um temperamento assim maravilhoso, que sempre precisava de aperfeiçoamento do espírito. Mas ele estava tão focado na religião e não em Cristo, ainda vivendo o sistema, que por mais que ele entendia que era Deus e esperava o Messias, quando estava ali na cara dele, pertinho dele, ele não reconheceu. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes a gente está vivendo e muitos cristãos, gente, examine o homem a si mesmo, mas agora você vai ter mais sabedoria para examinar aqueles que estão ao seu redor. Em vez de julgar e se comparar, examina você primeiro assim. Tira a trava do seu olho primeiro, depois para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que nível de graça que você está? Muitos homens e mulheres cristãos, eles recebem a graça salvífica. Eles são salvos. Mas para aí. Sou salvo e continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero. A minha razão me lidera, a minha emoção me lidera. E aí resulta na obra da carne. Eu faço o que eu quero, quando que eu quero, tá bom. E assim, isso é muito, parece que é sutil, mas é real e presente todo dia. A diferença de eu e você ter recebido a graça salvífica é pra gente avançar para a graça que capacita. A graça que amolda, a graça que refina, a graça que aperfeiçoa. E o que é isso, pastora? O apóstolo Paulo, ele conheceu a Cristo, a gente sabe, ele foi um dos apóstolos que metade do Novo Testamento veio desse cara. Visionário, líder, colérico. Amo os coléricos, gente. Visionário, líder, colérico, ativo, recebia um tanto de palavra, era constantemente corrigido, mas ali tinha convicção do seu chamado. Ele teve um encontro com Cristo e da graça, porque ele sabia tanto a palavra, mesmo na religião, ele fez um lugar how do I say this? Ele fez um lugar de... Transverse. Não sei essa palavra em português. Transversão. Ele fez um lugar de transversão. Ele, mais ou menos, né? Transversão. Ele meio que mudou. Ele tinha tanto da religião, tanto da palavra, ele sabia tanto. E aí, quando ele recebeu a revelação do Espírito, ele falou, opa, na verdade eu sou um assassino. Na verdade, eu sou um pecador. E aí ele convergeu a vida dele. Muitos dos cristãos e muitos de nós conhecemos a Cristo quando a gente é pequenininho, na igreja local, bababá. Mas você não converge a sua vida. Você para na graça que salva e fica ali. Você não conhece Deus face a face, o Espírito dele não enche todo dia seu espírito e te transforma. Por quê? Cristão não é uma lavagem cerebral não, igreja. A gente está aqui para fazer uma lavagem cerebral em você, não. A gente está chamando para o lugar que é seu de direito que Cristo pagou na cruz. Mas eu e você precisamos entender se o meu espírito foi conectado com o Espírito de Deus, qual que é a condição da minha alma, razão, emoções e vontades, e qual que é a condição da minha carne? A palavra ensina e a graça que capacita. Deus não falou que você teria que seguir a jornada e fazer o que Ele te chamou para fazer, do jeito que Ele te chamou para fazer, por você mesmo. Ele sabe que eu e você ainda vamos ter que conviver. Nós estamos no processo, na jornada de sermos aperfeiçoados. Então, qual que é a realidade? O apóstolo Paulo está aqui, ele mudou a vida dele e ele está vivendo pelo evangelho, cheio de unção, cheio de favor, cumprindo, pregando, passando perseguição, sendo apedrejado, preso, humilhado, fome, frio, mas ele está convicto. Eu entendi o meu lugar da eternidade, eu entendi o que eu carrego, eu entendi que isso aqui é só uma jornada. Por isso que a palavra continua, sempre fala com a gente, fixa os seus olhos no que é eterno, fixa os seus olhos no que, what is above, o que está acima. O que é imperecível, não perecível. Sabe por quê? Se eu e você, eu falo isso muito com as mulheres, se eu e você somos cristãos e se a sua vida se baseia apenas aqui, no seu trabalho, na sua rotina, criação de filhos, e alguns antes vai morrer, realmente não seja cristão, não. Não vale a pena. Mas se eu e você somos cristãos e a gente entende a revelação da palavra, entende que Cristo fez, o que Ele falou, Ele ainda fala com os discípulos, eu vou voltar.
E é uma eternidade, um lugar do que haverá uma prestação de contas, um juízo final, e um lugar que ele vai recompensar o que de fato você fez com a sua salvação, aí tudo muda. Aí você vai sentir, isso não é por conta da sua personalidade não, querido. Você vai sentir, se vai ser tudo ou nada, porque assim é a palavra. Quando Cristo veio aqui, não era uma condição, eu vou te obedecer ou não, Deus. Até ali no Getsemane, ele sofreu, ele falando, Deus, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu não quero, ele estava falando da condição dele natural, emocional, até mesmo ali a aflição. Eu não quero, não consigo, mas olha, a sua vontade, o seu poder me capacita, me aperfeiçoa. E aqui o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, minha graça. O apóstolo Paulo estava passando por perseguição e chegou um momento, ele começou novo ali na vida dele. Mas após alguns anos, eu acho que ele estava meio cansado. Ele falou, Deus, estou te servindo todos esses anos. Tudo que eu já passei, olha, e aqui, aí, né, um tópico teológico de discussão. Eu não creio que esse espinho na carne era uma doença. Até porque o apóstolo Paulo operava em poder, milagres e maravilhas. Mas sim, há uma trajetória que ele tinha muita perseguição. Ele tinha uma trajetória na vida dele, também quando a gente lê alguns estudos, e eu creio que era um lugar, assim como ele fala, né? Alegre-me nas fraquezas, ele traz, nos insultos, ele mesmo traz, que ele denota ali como uma fraqueza para ele. Privações, perseguições e angústias. Então, porque talvez vocês ouçam, era uma doença, enfim, é uma condição física. Olha, como ele trata aqui, como ele traz, e aquilo quando a gente estuda, ele tinha muita perseguição. Então teve uma hora que ele fala, Deus, eu tô aqui, eu sei que o meu lugar é a eternidade, mas eu tô cansado. Eu tô frustrado de lidar com essas pessoas, de ensinar o evangelho eles não querem aprender, de falar que é bom e eles só querem o que é mal. E aí vem, se arrepende, vem pra mim. Porque ele também era um pastor, ele era um apóstolo, era um pastor, ele era um mestre, ele era ali tudo. O que é pioneiro, desenvolvendo várias coisas pela graça de Deus. Eu falo, Deus, eu sou cansado, remove essas pessoas, remove essas questões, remove essa dor. O apóstolo Paulo, ele não anulou, ele não foi cego à condição dele emocional. Tô cansado. Tudo bem se eu e você, muitas vezes nós fomos diante do Senhor e falamos, tô cansado, Deus. Eu tô frustrado. Eu tô triste. Senhor, eu tô assim. Eu não quero lidar com isso mais. Tudo bem. Mas a questão é, qual que é a nossa ação após isso? O apóstolo Paulo estava numa condição, tipo assim, ele trouxe o emocional, a razão dele. Deus, não faz sentido. Essa situação, essa questão está me pedindo de avançar, então remove, tira. E tudo bem, nossa fé é uma fé racional. Romanos 12:1. Apresente-se-vos a Deus como sacrifício vivo, como o seu culto racional, que é um coração em santificação, que é um culto agradável diante do Senhor. Olha isso, gente, nossa fé é uma fé racional pensante. Mas sabe o que é incrível? O apóstolo Paulo, aí olha só, começa a mostrar aqui que a Bíblia nos ensina. Ele não lidou com as questões da sua alma, ele. Ele levou as questões da sua alma para quem? Para o Criador. Que sabe o que você precisa, que sabe a raiz, que vai falar, olha filho, está cansado? Mas peraí, o que você deixa entrar na sua alma? O que governa a sua razão? Sabe qual é a condição do cristão? Deixa eu já ir para o final, porque como diz meu marido, eu nasci de 2 meses. Deixa eu ir para o final. Qual que é a nossa condição? Quando você nasceu o Espírito de Deus, não é para anular a sua razão, não é para anular a sua natural. Mas a palavra de Deus diz que a razão, a alma, razão, vontades e emoções, Romanos 12:12, para você experimentar, para você saber, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa haver uma ação, renovação da mente. Porque o que você pensa, o que você é. O que você pensa, o que você é. Se você fala, não dou conta, não consigo, não posso, é cansativo, bababá, você já está falando o que você é. Você já está falando o resultado. Não é nem espiritual, não, gente, é racional. Seja racional. Se você fala, não vale a pena fazer isso por Deus. É cansativo. Pra quê? Não tem valor. Você não entendeu o propósito, não recebeu a revelação do seu espírito, não vai valer a pena para você. Vai ser cansativo. Não vai ter propósito. Então seja prático, seja racional. Mas aí que tá, a palavra diz, o cristão, quando recebe a graça salvífica, uma graça que capacita para você renovar a sua mente. O que é renovar? Tira o velho e coloca o novo. Tira a sua mentalidade, a sua razão, a sua emoção e traz o equilíbrio. Quando eu e você, a minha condição como filho e filha de Deus e a sua, é para ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito que é perfeito, o Espírito que tem o melhor, o Espírito que é o nosso Criador, ele nos guia, que aí a gente tem um lugar o quê? A gente vai sendo aperfeiçoado na nossa mente, na nossa emoção, e nós conseguimos ser seres humanos mais o quê? Equilibrados. Mais inteligentes. Provérbios fala só de sabedoria.
Tem coisas que a gente está apanhando nas finanças, no nosso dia a dia, administração do nosso lado, a agenda, até mesmo em conhecimento. Você fala, eu não consigo ler, eu não consigo aprender. Você já falou, isso é a sua condição. O que a palavra diz que você fala? Aí vem o Espírito. A palavra diz sobre a sua razão, você tudo pode naquele que te fortalece. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo dia quando eu vou trabalhar, eu puxo. Todo dia quando eu vou trabalhar, eu falo, Pai, olha tudo que eu tenho que resolver. Eu não tenho condição, então eu puxo do Senhor. Eu puxo a sabedoria, eu puxo a graça, eu puxo o favor, e aí eu sei responder. Checa o meu coração. Como está meu coração? Qual que é o meu propósito? Eu quero te honrar e te agradar? Então tá bom, então eu dou conta. Vamos lá. Eu desenvolvo meu dia, minha rotina. Como que eu tenho que responder essa pessoa? Eu consigo responder agora não, agora eu tô com raiva. Então cala sua boca, porque aí tem a carne, entendeu? Tem a carne. A razão, gente, tem que haver essa renovação. Se você é cristão, não renova sua mente, você não se apega nisso. A palavra de Cristo não reina sua mente, você vai continuar vivendo na sua condição racional, emocional. E é isso que você vai desfrutar. Mas é um cristianismo muito raso, comparado àquilo que Deus tem pra mim e pra você. Comparado àquilo que tem disponível. E a carne? Gálatas 5, vamos ler Gálatas 5, 19, 23. Quer falar o que quer ser cristão? Lê a Bíblia primeiro. Prova seu coração, depois você fala. Não fica só dando sua opinião, não, querido. E aí, nesse lugar, dá, mas aí recebe as consequências. Mas, enfim, Gálatas 5, 19, 23, a palavra diz que a carne limita contra o espírito, é luta. Sua carne nunca vai querer daquilo que é excelente, perfeito e agradável para o seu espírito. Do Senhor para você. Nunca. Sua carne sempre fala, dorme mais. Você tá tão cansado. Pra quê? Pro ginásio, já trabalhou tanto. Nossa, meu Deus, você não precisa. Nossa, sua mente é tão cheia, você faz tanta coisa. Gente, como que eu e você queremos crescer se a gente não tá dando conta nem das coisas que nós temos para essa estação? Quando eu estava falando com o Senhor, orando, já declarando que eu quero viver esse ano ainda, mas o próximo ano, e aquilo que o Senhor tem trazido para mim, para nossa família, o Senhor falou assim, filha, tá bom, eu estou disponível para te dar, porque o Espírito está sempre pronto. Mas você está disponível para receber? Então, para crescer, assim como no fisiológico, tem dores. Você vai assumir as suas dores? Você está disponível para receber as minhas dores e não ir para sua alma, para sua carne, mas vir para mim? E aí eu te ajudo o quê? Gente, eu falo com as meninas também na parte nutricional. O músculo só cresce quando tem quebra. E a quebra vem o quê? A quebra gera resistência. Mas chega uma hora, e todos nós, e muitos de nós estamos assim como cristãos, e passamos anos da nossa vida assim, é o quê? Você se acostuma. Então, para haver um novo nível de crescimento, tem que haver um novo nível de pressão, de resistência. E isso é fisiológico. Por que a gente não traz essa mesma sabedoria para o nosso dia a dia e equilibra a alma e o corpo? Por que na hora que a gente quer crescer as finanças, eu com meu marido, né, amor, a gente está dando novo esticar de novo de algumas coisas. Eu falei, Senhor, trouxe isso, vamos orar? Vamos orar, vamos jejuar e vamos orar. Por quê? Porque o Senhor está falando, se vocês querem avançar, então vamos avançar. Então, querido, aqui quando o apóstolo Paulo fala, quando ele fala, Senhor, retira, remove, o Senhor fala assim, olha que incrível, ele não lidou. E não tem problema você ir em terapia, você ouvir, você ler, aprender, não, mas você tem que entender uma coisa. Se você tem um telemóvel da Apple, tem várias empresas, eu já falei isso para alguns também aqui também, tem várias empresas que trabalham com conserto de celular. Você pode ter naquela empresa, não é? Você vai numa empresa com conserto de celular. Mas se você for na Apple, que é o fundador, que é a fábrica, levar o seu telemóvel, o seu aparelho, enfim, você sabe que ou você vai ter, com confiança, entender o porquê do problema, ou eles vão te dar um novo, ou eles vão falar, é isso, não tem jeito não, compra um novo, é isso, acabou. Ou eles vão consertar aquilo que precisa. E aí você sabe que na outra loja pode ter um conserto, mas você não tem a garantia, você sabe que em algum momento aquilo não vai funcionar, e não vai vir um novo. É só um fixe, é só você consertando algo. Por que na nossa vida, em vez de a gente ir no nosso Criador para as questões que a gente lida, a gente fica em outras coisas? E aí não resolve o problema e a raiz, porque Ele é o Criador. Ele sabe o que você passou no seu passado, Ele sabe a forma como você foi criado, Ele sabe as limitações da sua mente, Ele sabe as resistências da sua razão que impede a sua alma de ir para um lugar de falar, cala a boca, alma. Por que o salmista, gente, a gente acha bonito, poético, é lindo, sim. O salmista fala, fica quieta, calma-te a minha alma. Ele está falando basicamente, shut up, alma. Shut up, soul. Shut up, reason. Shut up, my body, my flesh. Por quê? Cala a boca. Por quê? Porque o espírito tem que estar, a gente tem que estar vazio de nós mesmos.
para que o poder dele venha, nos encha, nos acrescente. Gente, eu tô falando aqui e não tô passando, né? E por que eu tô falando isso, esse lugar da graça? Porque algumas coisas eu falo, Senhor, e aprendendo isso, porque não tem nada que a gente ensine aqui que é algo, primeiro, o Senhor não prova nas nossas vidas e a gente também não esteja aprendendo juntos. E como sempre, eu estava nos meus jogs, momentos de correndo, orando pela igreja, outros momentos também. E eu lembro que o Senhor falou, pai, mas o que tem faltado? O que tem faltado? E o Senhor falou, filha, os meus filhos não têm se apropriado da graça que os capacita. Porque eles estão escolhendo ser conduzidos, direcionados, liderados, não pela minha palavra ou pelo meu espírito, mas pelas suas próprias vontades. Pela sua própria razão, pela sua própria emoção, pela sua própria racionalização da condição natural. Você vê como está o mundo. Sabe o que Romanos fala, 12:2? É tão profundo, e quando eu leio com as mulheres, aí cada uma me traz uma versão, eu acho incrível. Não copie o padrão desse mundo. Não imite o padrão desse mundo. Ao contrário, agora vocês vão não amoldem, não copiem, não se ajustem. Agora vocês vão renovar, pela renovação da mente de vocês, vocês vão poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe por que a gente muitas das vezes não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossa família, para os nossos filhos, para nossa saúde, para nossa casa, para nossa rotina? Porque a gente está sendo conduzido pela razão, pela emoção. E aí resulta na obra da carne. A carne, gente, só tem uma condição na minha e na sua vida: matar. Eu sempre falo, por que exercício nunca é uau? É depois quando você acaba. Mas na hora que você está fazendo, meu Deus, primeira hora eu falo, vamos Beatriz. É difícil, mas que eu tô animadona, meu músculo tá assim, ó, tremendo. É difícil, porque é a condição da sua carne. Leia, eu te encorajo, chega em casa hoje, lê Gálatas 5:19-23. Lê o que a obra da carne produz. E aí pergunta, qual condição que eu tô? E a palavra diz, não se engane, não importa que as pessoas estão falando lá fora, a palavra de Deus, Jesus falou, passará céus e terra, a minha palavra não passará. Os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, há essa condição sobre mim e você que a gente tem que entender, Senhor, por que a minha vida não está avançando em algum lugar? Porque, filho, sai da graça que salve, vai para a graça que capacita. E sabe como ela te capacita? Quando cada vez mais você recebe do meu espírito, da minha palavra, e isso te traz um lugar de um equilíbrio na mente. Isso te traz um equilíbrio na sua emoção. Isso te traz um lugar, não que você não vai assumir, vai falar, eu tenho fraquezas, eu tenho dores, mas você vai ter o antídoto, você vai ter o superpoder. É o lugar que ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a gente vive como cristãos, e me perdoe, irmãos, eu também muitas vezes estou nessa condição, cristãos fracos. E aí eu vejo os problemas. E sim, tem problemas, situações, provações. Gente, provações, tribulações, tem um lugar, eu não estou falando que não tem dor, porque eu sou a primeira a chorar em tudo, eu choro muito. Aqui eu não choro muito, mas todo dia eu tô, Deus, chorando em casa, chorando. Isso eu falo, Beatriz, filha, a graça. Constantemente o Espírito fala, filha, o que é sobre a sua vida? Eu falo, graça. Fala, amém, então a graça. Quantas vezes a gente está nesse lugar e a gente passa pelas questões, sim, chore diante do Senhor, declare-se diante do Senhor. Até uma das mulheres falando, tipo assim, pastor, eu não aceito, essa é a minha condição, porque eu sei que é isso que Deus falou. Eu falei, é isso. Você entendeu no seu espírito, no seu lugar. Porque a sua emoção fala que você é isso. A sua razão te limita e a sua carne briga com o espírito normalmente. Se você deixa, você vai dormir uns 10 minutos e não vai pro ginásio. E aí depois a gente está assim, tá com uma doença no corpo. Como está a sua alimentação? Eu bebo água, não quero. Eu falo, vamos, batom, eu sou fiscal de água do meu marido, né? Eu falo, já bebeu água? Ele fala, ai, amor, para de ser chato. Eu falo, não, eu tô cuidando de você. Eu tô cuidando de você. Porque eu não quero ir pro hospital, então vamos ser racional. Bebe água. Você quer desenvolver? Come bem. Vê o que você está comendo, vai dar mais trabalho. A graça, os momentos que eu mais cresço, nós mais crescemos como filhos, como família, é os momentos que parece que a gente não dá conta, não tem espaço na nossa agenda. Mas a gente discerne no espírito o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Isso é algo, né? Eu vou discernir. Isso é pra mim, não é. Isso é pra mim. Parece que não é, minha razão diz que não é. Eu sei que é espírito, é o que eu vou obedecer. São os momentos que a gente mais cresce. Por quê? Porque é o poder dele. Querida, a questão é que eu e você, a gente pode ver a nossa vida sendo conduzido só na graça salvífica. Tudo bem, você não vai perder essa salvação, não, se você permanecer no caminho, né? Permanece no caminho, vive um cristianismo ali, água com açúcar.
Vive, continua vivendo. Só que aí você vai sempre sustentar a sua vida. E aí, por isso que sua vida fica nesse nível platô. Que não desenvolve, que não alcança a potencialidade que Deus tem pra ti. Porque você não quer ajustar. Porque você não quer deixar a palavra vir cortar pecado, cortar mentira, cortar sua razão, cortar sua carnalidade e equilibrar pro excelente, para aquilo que aperfeiçoa. E aqui, avançando, gente, já estamos indo... Tá no horário, indo pro fim. Então, vamos lá, o que Deus trouxe. Deixa eu só... Esse negócio, eu não sei se tá certo. Tá certo. Então, algo que o Senhor trouxe, a obra do Espírito, da palavra, da graça de Deus, precisa ser completa em nós todos os dias. A salvação, sim, é uma vez, mas a graça que capacita é diária, é contínua, é progressiva. O que você pensa, o que você fala, o que tem conduzido, direcionado, liderado suas escolhas, é a graça que capacita e estabelece sobrepondo a sua fraqueza. Eu sei que a gente mistifica muito o sobrenatural. Eu sei que a gente tem esse lugar, é sempre extremo. Como que a palavra diz, Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Não é nem ter nada e nem ter tudo, é o equilíbrio. Porque no equilíbrio não vai na nossa tendência. Vai na obediência dele. Mas o sobrenatural é simplesmente a sua razão e a sua emoção nesse nível, a sua carnalidade. Se vem a palavra de Deus, ela sobrepõe aquilo que estabelece. E é nesse lugar que, de fato, a gente começa a viver um sobrenatural. O poder que a gente manifesta aqui no domingo, final de semana, que eu oro muito, novos dons espirituais, dons ministeriais, dons de chamado, nada mais é de um lugar de caráter que você já caminha, porque o fruto do Espírito é gerado em você diariamente. E aí, quando a gente se reúne, tem poder, mas quando a gente sai, tem muito mais. No trabalho, onde nós fomos, não tem dúvida, a gente tem ousadia, a gente sabe ver as situações, a gente fala, Senhor, eu declaro. Essa semana aconteceu algo na minha empresa, eu gosto de trazer exemplos, uma das empresas, né, que a gente trabalha com. Eu lembro que depois de trabalhar muitas horas com dedicação, a primeira coisa que eu recebi na minha manhã foi uma correção. Eu lembro que aquilo assim, na hora, doeu meu coração, eu tava tão cansada, eu falei, Deus, tipo assim, pelo amor de Deus, minha carne, né? Bababá, o que a pessoa não fez? Não foi minha culpa, bababá, começando a falar. E o Senhor olhou e falou assim, filha, você tá fazendo isso pra quem? As horas que você cumpriu ontem foi pra quem? Ele realmente não viu, nem sabe. Então você não precisa ter essa expectativa. Mas você tá fazendo isso pra quem? Você tá honrando quem? Você tá sendo fiel no pouco pra... Quem vai te colocar sobre muito? É ele ou eu? E aí nesse lugar também o Senhor mostra, filha, quem está se sustentando é você ou a minha graça? Então, sabe, é um lugar de amor que fala, Senhor, o que está sobrepondo? A minha razão, eu me acho, nossa, eu já fiz mais do que a minha obrigação. A minha carne, eu quero reclamar porque eu estou cansada, foi injusto. Mas o que sobrepõe? É a sua palavra? É seu espírito aliado com o meu espírito? O que você apenas concorda com seu estado racional e natural e ainda não há espaço para o poder dele que aperfeiçoa ser estabelecido? E aí, quando eu falo isso, é o quê? É possível você sim adquirir novos hábitos. É possível você falar, eu não sei ler, eu não consigo ler. Há uma graça que o Senhor estabelece sobre você. Você tem a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Porque o Espírito de Deus faz a nossa vida ser um lugar mais excelente, mais organizado. Da sua gaveta ali da escrivania, a seu escritório 3D, onde você estiver. Há um lugar de excelência e equilíbrio. É possível você crescer em novos dons, habilidades, você se exercitar. Eu amo que quando o pessoal começa a servir, e já estão falando, eu ainda não tenho isso, mas eu já tenho. Eu falo, é isso, tá entendendo? Porque você agora tem acesso ao seu Criador, aquele que te formou. É possível ter um dia produtivo no trabalho, no descanso. Não é só no descanso que a gente tá bem, não, gente. Se eu finalizei o meu dia, cumpri o propósito, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu gerei o que tem que gerar. Eu não tô falando que tem dia que fala, poxa, hoje foi pesado, né? Nossa. Não, mas aí no final do dia, dá glória a quem merece glória. Só ler a glória. Seja grato e fala, Senhor, eu realmente não conseguiria. Jesus, eu falei vários momentos do meu dia, mas houve graça. Finalizei, acabei. É possível você viver todos os sonhos e promessas do Senhor para ti. É possível vocês que estão aprendendo a palavra agora terem uma vida constante. Você não precisa esperar 5, 10 anos para você ser um cristão maduro, não. Se apegue à graça, receba da graça, gere no Espírito de Deus o seu espírito. É possível, pais, você servirem na casa do Senhor e nós, quando formos pais, também servimos. Porque não tem a ver com aquilo que a gente sustenta no nosso braço, na nossa força. Tem a ver com o poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É possível a gente viver o chamado do Senhor para a nossa vida aqui nessa terra. É possível. E aí, nesse lugar, gente, a gente avança. E para finalizar,
dessa parte da capacita, sem extremos. Ou você não dá conta, sim, você dá conta, porque há graça. Ou dou conta de mim mesmo. Olha que incrível. O Senhor não retirou o espinho. Ele falou. Sabe por quê? Porque o Senhor conhecia o coração do apóstolo Paulo também. Sabia onde tinha orgulho, sabia onde tinha prepotência, onde tinha muita raiva, onde tinha muita praticidade, às vezes precisava de um equilíbrio do amor. Ele sabia, se eu tirar, você vai achar que dá conta na sua força própria e vai cair. Então vamos lá. Há equilíbrio. Tem coisas que o Senhor não vai remover nas nossas vidas, mas Ele vai nos dar graça para desenvolver e sobrepor no nível natural e no nível emocional. Mas não na nossa força. Vai dar glória a Ele no final do dia. Não vai gerar uma obra da carne, não. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O tesouro é Ele, a presença dEle, a graça dEle que nos salvou. O vaso de barro, vulnerável, fragível, perecível, que se cansa, que se frustra, que às vezes se quebra, somos nós. Então, querido, você pode ver os seus dias, a sua razão e a emoção mais uma vez. Você pode estar aqui anos nessa igreja e viver o mesmo nível. Mas não é isso que o Senhor tem para ti. Não é isso que o Senhor tem para sua família, para os seus sonhos, para os seus planos. Mas você precisa estar vazio de si mesmo. Você precisa escolher no final do dia calar sua razão, sua emoção e falar, Deus, me capacita. E aí quando a gente tem a graça de capacita, sabe qual é o lugar que o Senhor deseja que a gente esteja? Na graça que opera. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E aqui a gente tem um lugar que quando Jesus venceu todas as coisas como homem, obedeceu até o fim, ressuscitou, ele fala, olha, todo poder, aqui não coloquei não, mas sempre Jesus fala, todo poder me foi dado, toda autoridade, tudo aquilo que vocês perderam nesse mundo agora é meu. E eu dou a vocês porque vocês agora vão estar em mim. Vão pelo mundo, pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado, novamente a condição, será salvo. Mas quem não crê, já está, é condenado, será condenado. Estes sinais acompanharão em quem crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pregarão em serpentes, beberão algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporá a mão nos doentes e estes ficarão curados. Então Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade, aqui que está, me foi dada nos céus e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando eu e você, a gente sai desse lugar da graça que salva e começa a ver uma vida constante, em disciplina, que vai requerer disciplina, querido, para matar sua carne todo dia vai requerer muita constância, disciplina, foco. Chega de ser cristão Nutella. Quando nós somos cristãos Nutella, o Senhor sempre traz isso para mim, o Espírito Santo fala, filha, não é que você não tem, quem está te liderando? É a sua razão que está te liderando agora. É a sua emoção, são as circunstâncias, não é a minha palavra. Porque ele sabe a minha fraqueza, mas ele fala, tá fraca, tá vazia? Ótimo, agora ó, meu poder vai aperfeiçoar, gerar ainda mais caráter, você vai expandir, você vai crescer. Mas mais do que você, eu vou receber a glória, porque o meu poder vai operar através de você. A graça que opera é a gente como igreja saindo desse nível, que a gente está aqui, tá muito legal, tá lindo, mas começa a operar. Você tem uma indignação, como que eu sou salvo e os meus colegas de trabalho não são? Como que eu sou salvo e eu não estou crescendo em novos dons espirituais? Como que eu sou salvo e eu ainda não consegui organizar minha rotina? Na casa, eu preciso comer melhor, eu preciso beber mais água, eu preciso me exercitar e não é condicional. Ou eu faço e recebo o resultado, ou eu permaneço na condição e continuo na obra da minha carne. E aí, nessa realidade, há um poder que opera. Gente, Jesus nem atrás de demônio para expulsar, não. Onde ele estava com a presença, com unção, poder era liberado. Maravilhas, milagres, libertação. E a minha indignação é porque onde eu estou, isso tem acontecido, Jesus? Eu tenho pregado, eu tenho discipulado, eu tenho ensinado. Onde eu vou, a atmosfera muda porque eu carrego a graça que opera, que é liberada a mim. Não é só para... Gente, isso aqui não está escondido não, está na Bíblia. É universal, é para todos nós. Mas eu e você precisamos hoje ir para um lugar que a gente fala, olha, primeiro, entenda a sua condição. Você está vivendo em qual nível de fé? Você foi salvo e ficou aí? Tem graça sobre a sua vida, você é salvo. Mas ela não te capacita. Então, seu trabalho é desenvolver na sua força, sua rotina, sua saúde.
Você ainda briga com a razão. A gente vai brigar com a razão. E a razão é necessária, mas quem que criou o nosso cérebro? Igreja. No meio da gente. A gente acha que começa a desenvolver algumas ologias de estudo e acha que a gente tem um domínio. Não. A ciência roda, roda, roda e continua na mesma pergunta às vezes. Eu falo isso na minha área. Nutrição também. E business também. Faz sentido? Então vamos ser práticos, gente. Vamos ser práticos num lugar que a gente não dá conta, não. É o seu poder. Mas, Senhor, eu escolho os trechos da sua palavra. Por isso que Jesus falou. Por que ele usou uma analogia? Isso aqui, ó. Eu sou o pão vivo. Eu sou a água viva. Porque, naturalmente, eu e você, a gente precisa de pão e água todo dia. Tá entendendo? Então, Jesus também é muito simples, muito prático. Fala, para de confundir, ir para um lugar místico do espiritual. O poder é liberado, primeiro, quando você entende sua identidade. Sua identidade é aperfeiçoada e refinada diariamente, constantemente. Quanto mais a constância e resistência, aí é crescimento. Aí o operar transborda. Aí o falar em línguas não é opcional. É um lugar que você entende que é para sua edificação própria. Aí o fluir dos dons do Espírito não é porque a gente quer ou não. É porque Deus dá da forma que Ele quer o Espírito Santo para aperfeiçoar do corpo e manifestar da glória dele lá fora. Aí cumprir o chamado não é eu vou cumprir, não, aqui dou. Eu sei que, gente, eu passei por isso, eu não quero ser pastor, eu não quero ser bababá. Deus fala, filha, enquanto você viver, enquanto você estiver nessa... Filho, eu não tô aqui para te obrigar, não. Quando você quiser viver o que você quer, você vai colher do fruto do que você quer. Mas enquanto você começar a escolher o que eu tenho para você, aí você vai começar a colher dos meus frutos. E neste lugar, nessa manhã, hoje foi esse lugar, gente, que o Senhor nos chama para viver. Olha, então, querido, vamos lá avaliar. A graça, sola gratia, é só a graça de Deus sim que nos salva. Tem nada que a gente faça de nós mesmos que nos leve para esse lugar. Mas a graça dele não apenas nos salva, nos capacita e ela quer ser operada através das nossas vidas.